Olha aqui, a gente abrir mais um ponto nessa questão. Olhando para Porto Alegre. Graças a Deus, a Maria do Rosário está bem atrás. Tem uma pesquisa em Porto Alegre. A Maria do Rosário apareceu com 28%. O Sebastião Melo com 61%. Foi uma pesquisa do Instituto Futuro Inteligência. Aí, olha que engraçado. Os petistas estão preocupados porque eles enxergam que Porto Alegre, cara, é estratégico pro petismo. Porque eles precisam tentar reduzir o bolsonarismo que é forte no sul do Brasil. Então Porto Alegre teria um papel importante, mas não tá indo. E por que isso é curioso? Porque a Maria do Rosário, nessa pesquisa, ela aparece com 2,5% a mais do que no primeiro turno. É como se todos os votos do primeiro turno migrassem para o Sebastião Melo. E quem foi que ficou em terceiro lugar? Juliana Brizola, do PDT. Um Brizola, do PDT. Não foi no PT. Então, assim, não tem como negar. No Brasil hoje, em torno de algumas questões, algumas poucas questões, calma, você vai ver grupos que estão mais à esquerda contrários ao PT. Porque tá vendo que o PT não dá. A gente comentou ontem sobre a questão da agenda anti-woke. José Teófilo, junto com o Newton Canito. Eu falei, cara, eu não acredito. O Brasil tá muito louco. O Newton Canito, ele foi secretário da Cultura no governo Lula e no governo Dilma, mas tá junto com o José Teófilo, que é um cara conservador à direita. O cara lá do filme do Olavo, aluno do professor de Carvalho, por uma agenda anti-woke. A gente já tinha comentado do Canito recentemente. Ele até próximo da turma do PDT, o Canito fazendo denúncias sérias sobre como funciona financiamento para filmes, o papel dos bancos, falando porque não tem. Ele fala, o que o Canito fala nos vídeos? Que o cinema, ele é utilizado para representar na vida humana como um todo. E que às vezes você tem que trazer algumas discussões, sabe? Quando você coloca no cinema, as pessoas começam a refletir sobre aquilo, até sobre a própria vida. E ele fala, cara, qual é o grande problema do Brasil? É o endividamento. Mas não tem um filme sobre isso. A pessoa se endivida com quem? Com o banco. E quem que normalmente financia os filmes no Brasil? Os bancos. O mesmo Newton Canito afirmou sobre o preconceito e os boicotes que existem contra os filmes cristãos. Aí eu tô lá no Twitter, né? Quem tá falando dessa iniciativa? Gustavo Castanhon. Não, mas ele não tá falando da iniciativa. Calma, calma. Está evidente o fim iminente da maré woke identitária. Gustavo, filiado ao PDT, 2022. Fazia live do lado do Ciro. Completamente artificial foi criada por uma avalanche de dólares das ONGs internacionais do sistema financeiro, obrigando mídia e academia a se submeter. Mas é necessário consciência do câncer que gerou, né? O relativismo. Aí ele compartilha um link do Sol da Pátria, que é um movimento difícil. Eu não sei, de coração, eu não sei falar. Eu acho que seria muito impreciso falar que o Sol da Pátria estaria na bolha mais esquerda. Mas não tá na bolha da direita. Ideologicamente falando, as posições deles. Complicado colocar. Mas não é direita. Não é direita. Pois bem, ele compartilhou o link do Sol da Pátria. O Sol da Pátria é um movimento nacionalista. E o Sol da Pátria está divulgando o manifesto do Josias com Newton Canito. Que mundo louco é esse? Agenda de costumes, que foi o que catapultou a direita brasileira ali, até 2018, quando o Bolsonaro se elege, que todo mundo torcia o bico, começa a ganhar porradores agora fora da nossa bolha. Eu até dou parabéns pro Josias Teófilo, acho esse tipo de iniciativa muito interessante. Ele pegou um cara que é conhecido no cinema brasileiro, é conhecido, que tem network, tem contato, trouxe papéis e falou, irmão, vamos fazer alguma coisa aqui, cara. Não dá, pelo bem do Brasil. E aí o Glauber, que também é um cara que se coloca à esquerda, enquanto nos Estados Unidos, no resto do mundo, a ideologia woke está em decadência, no Brasil, ela reina soberana. Como dizia Milo Fernandes, quando a ideologia fica bem velhinha, vem morar no Brasil. Esse começo desse manifesto é sensacional. Aí você vai... Esse aqui eu vou deixar pra comentar depois. Só falar um pouco das contradições. Eu não vou dar play, a gente vai voltar pra falar isso daqui, eu quero me aprofundar. Aí a gente tá diante do apagão em São Paulo. Né? Enel, mais uma vez, ou Enel, parece que é Enel que se chama, se fala Enel. Se o Tarcísio fala, o Tarcísio tá certo. O Tarcísio é um cara que é bem técnico nas suas coisas, que o nome é Enel, na verdade. Descobri ontem. Mas enfim, o Tarcísio fala da Enel. O Tarcísio normalmente é o cara que ficou conhecido, inclusive, pela agenda de privatizações, que até um ponto que eu discordo do Tarcísio algumas coisas. A agenda econômica do Tarcísio, por mais que a gente goste, eu fico meio assim. Mas olha como o Brasil tá cada vez mais complexo. O Tarcísio, conhecido por uma agenda econômica mais liberal, conhecido pelas concessões e privatizações, é o cara que colocou a cara a tapa na imprensa pra cobrar uma atitude contra a Enel. E não é qualquer atitude. Uma atitude dura. Inclusive, reincidir o contrato e sair do Brasil. Aí é o choque. E agora os liberais vão fazer como? Olha as complexidades do dia a dia. A concessão de energia elétrica é federal, sendo o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL os representantes do poder concedente. Uma intervenção por parte dos responsáveis é necessária e o processo de caducidade é um instrumento previsto após reiterados descumprimentos do contrato. Eu vou dar para nesse vídeo, é bem interessante o que o Tarcísio fala, bem interessante, depois ele falou em outro, dois eventos, ele defende o fim da concessão para a ANEEL, e aí? Aí o Tarcísio, que é o liberal, tá contra a privatização. O cara da Enel, o CEO, em junho, confraternizou com Lula. Olha que curioso. Já o Lula, comunista, recebe banqueiros no Planalto para discutir a agenda econômica. Lula, juntamente com os presidentes dos maiores bancos privados do país, vão debater a conjuntura econômica e o acesso a crédito no país. O encontro deve acontecer às 11h30, também pode abordar a regulamentação das bets. Segundo apurou, quem vai estar lá? O Isaac Sidney, óbvio. Febraban, na veia. O Trabuco é demais, né? Porque o Trabuco é do Bradesco. E também tá, mas ele vai como presidente do conselho da Febraban. Aí tá assim o Pé do Bradesco, o Noronha, Itão de Banco, o Marileno Santander, Banco Safra e o nosso glorioso, né? Esse aqui é o nosso querido. Dizem até que Ciro Nogueira pegou um jato do Piauí pra Brasília quando soube que Dedé estaria em Brasília pra dar um cheiro em Dedé. Dedé tava lá. Lá vai o Dedé. O Brasil é o país agora que o liberal tá contra a privatização, o comunista tá fechado com os banqueiros, o PDT tá panernante o candidato bolsonarista.
E o Bolsonaro está suavizando o discurso. Gente, você vê como a coisa não é tão simples no final do dia? E não é difícil também entender. Só não é simples. Mas se você para, você usa a cachola, junta Lé com Cretic, bota tic-tac pra funcionar, você vê, cara, o Brasil é um país com suas peculiaridades. Mas na verdade não é o Brasil, é a própria política brasileira. Assim, a gente tem que começar a analisar, olhar as coisas de uma forma um pouco mais ampla, uma forma mais profunda, um pouco menos de emoção, um pouco mais de razão, tentar entender que às vezes é importante ganhar. Qual o caminho pra ganhar? É usar o azul em vez do verde e amarelo? Cara, então vamos usar o azul, velho. Essa linha é de boa. Agora, pra ganhar tem que fazer o quê? Defender meu corpo e minhas regras? Não, aí é complicado. Aí é complicado demais. Aí tá indo contra a vida. Aí não dá mais de jeito nenhum. Mas, trocar pelo azul? Não, trocar pelo azul, eu acho que tá no pacote. Dá pra aturar. Ninguém vai ficar, tá usando a coisa verde e amarelo. Eu acho que dá pra aturar. Então, veja as complexidades do Brasil. Veja as complexidades do dia a dia. A gente não pode ficar, né, só na gritaria de sempre. Esse aqui, papapá, pipipi. Temos que impor isso a todo custo nessa negociação. Tem que olhar os números, olhar o que tá na mesa, olhar qual o cenário. Se, sei lá, na eleição da presidência, a gente falou nisso do vídeo da CCJ, né? Quando na CCJ, a gente tem número pra passar. No plenário não tem. Talvez, agora, a partir de 2025, a gente não tenha mais números na CCJ. A nova composição, os novos deputados do CCJ. Talvez não tenha número suficiente. Sabe? Mas agora tem. Talvez em 2027 a gente vai ter número pra passar. Às vezes não passou agora, pra passar em 2027 passa tudo de uma vez só, uma grande mudança, não sei. Mas passa por números. Eleição também são números. Seus números não elege. Talvez nem com número se eleja, né? Talvez, não sei. Mas tem que olhar, gente, um pouquinho. O Brasil é um pouco mais complexo. E o que causa grande confusão pra mim, e eu sempre falo, é o lavar a alma. Normalmente o lavar a alma vai na direção totalmente oposta a isso daqui.